essa qualidade com a segurança para que no final da nossa jornada de serviço, no dia, a gente retorne para a nossa família com segurança. E todo serviço saia com qualidade e a gente esteja em casa, no seio do lar, com a família. O futuro só chegará se no presente, com segurança, você trabalhar. Enervat Engenharia. Olá, integrante. Seja bem-vindo à Enervat Engenharia, uma empresa do setor elétrico presente em diversas regiões do país. Para o seu bom desempenho profissional em nossa organização, te apresentamos diversos processos de segurança do trabalho. E nesse videoaula, em continuidade ao curso sobre a instrução de trabalho, teremos a IT de número 120, que trata sobre trabalho em redes desenergizadas em proximidade com o primeiro nível energizado. Vamos ouvir as palavras do instrutor de treinamento Ricardo Fidelis a respeito do conteúdo programático e organização desse conteúdo. Olá, integrantes da Ponto Seguro. Sou o seu instrutor Ricardo Fidelis. Estaremos juntos na instrução de trabalho número 120, onde o nosso assunto é trabalhos em redes desenergizados em proximidade com o primeiro nível energizado. Vamos nessa? Conteúdos. Número 1. Objetivos do documento e área de aplicação. 2. Gestão da versão do documento. 3. Unidades da versão do documento. 4. Referências. 5. Siglas e palavras-chave. 6. Descrição do processo. 6.1. Capacitação mínima da turma. 6.2. EPIs e EPCs a ser utilizado na execução de trabalhos sem tensão. 6.3. Recomendações sobre cuidados com os equipamentos. 6.4. Procedimentos de execução. 6.4.1. Quanto à segurança. 6.4.2. Responsabilidades do encarregado. 6.4.3. Responsabilidades do responsável pelo serviço. 6.4.1 Responsabilidades e tarefa do eletricista. 6.4.5 Quanto à programação do serviço. 6.4.6 Quanto à execução dos serviços pela equipe. 6.4.7 Quanto ao trabalho em altura. 6.4.8 Quanto à comunicação com o centro de operações. 6.4.9 Distância mínimas de segurança. 6.4.10 Configurações de rede de distribuições para trabalhos no segundo nível. E aí logo estaremos no 7, que são os anexos. Número 1. Objetivos do documento e área de aplicação. Este documento define requisitos de segurança na realização de serviços em redes elétricas de distribuição desenergizadas nas proximidades de redes elétricas energizadas, de forma adequada, evitando que pessoas ou objetos toquem a rede elétrica, vindo a constituir riscos de acidentes para as pessoas, para animais e para as instalações da Enel, provocando a interrupção do fornecimento de energia. Este documento se aplica à infraestrutura e redes Brasil, na operação de distribuição Rio, Ceará e Goiás, e para as empresas contratadas e subcontratadas e pelo Grupo Enel Brasil e suas distribuidoras. 2. Gestão da versão do documento. Versão 1. Data: 22 de junho de 2019. Descrição da mudança. Emissão da instrução de trabalho. 3. Unidades da versão do documento. Responsável
pela elaboração do documento Saúde, Segurança e Meio Ambiente Brasil, responsável pela autorização do documento Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Brasil, Qualidade de Processos Brasil, Referências, Procedimento Organizacional número 375, Gestão da Informação Documentada. Lembrando que essa referência é o item 4. Código Ética do Grupo Enel, Plano de Tolerância Zero à Corrupção. NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. NR35, Trabalho em Altura. Procedimento Organizacional número 436, Manutenção Preventiva, Distribuição. WKI HSEQ HSE 17002 NBR, Aterramento de Redes Desenergizadas. WKI HSEK HSE 17003 INBR, Habilitação de Acesso a Áreas de Risco. WKI HSEQ HSE 17004 INBR, Instrução Técnica de Segurança do Trabalho. WKI HSEQ HSE 17006 INBR, Realização e Aplicação da Pré-APR. WKI HSEQ HSE 17008 INBR, Trabalho em Altura. WKI HSEK HSE 17009 INBR, Sexta Área e Skylander. WKI HSEK HSE 17012 INBR, Prevenção Pessoal e Área de Risco. WKI HSEK HSE 17020 INBR, Uso de Detector de Tensão Pessoal. WKI HSEK HSE 17023 INBR, Segurança em Eletricidade. WKI HSEK HSE 17035 INBR, Gerenciamento de Resíduos. WHKI HSEK HSE 17085 INBR, EPI/EPC. WKI HSEK HSE 17086 INBR, Sinalização Viária. WHI OMBR OM 180068 EDBR, Comunicação Direta de Situação de Risco. SER HSEK HSE 180093 INBR, Diretrizes para a Empresa da IN Brasil e Contratadas. WKI HSEK HSE 180094 INBR, Aplicação de APP 5 Regras de Ouro. WKI HSEK HSE 190112 EDGO, Plano de Trabalho para Intervenção em Redes MT/BT. WKI HSEQ HSE 170006 INBR, Realização e Aplicação da Pré-APR. WKI HSEQ HSE 17008 INBR, Trabalho em Altura. WKI HSEK
HSE 17009 INBR Sexta Área e Skylander, WKI HSEK HSE 17012 INBR Prevenção Pessoal e Área de Risco, WKI HSEK HSE 17020 INBR Uso de detector de tensão pessoal, WKI HSEK HSE 17023 INBR Segurança em Eletricidade, WKI HSEK HSE 17035 INBR Gerenciamento de Resíduos, WHKI HSEK HSE 17085 INBR EPI/EPC, WKI HSEK HSE 17086 INBR Sinalização Viária, WHI OMBR OM 180068 EDBR Comunicação Direta de Situação de Risco, SER HSEK HSE 180093 INBR Diretrizes para Empresa da IN Brasil e Contratadas, WKI HSEK HSE 18094 INBR Aplicação de APP 5 Regras de Ouro, WKI HSEK HSE 190112 EDGO Plano de Trabalho para Intervenção em Redes MT/BT. Item 5. Siglas e palavras-chave. Palavras-chave e descrição. Palavra-chave: APR, análise preliminar de risco. AR, análise de risco. AT, alta tensão. BT, baixa tensão. COD, Centro de Controle de Distribuição. COD, Centro de Operações de Distribuição. COS, Centro de Operação do Sistema. EPC, Equipamento de Proteção Coletivo. EPI, Equipamento de Proteção Individual. GLV, Grampo de Linha Viva. MT, Média Tensão. SEM, Especificação de Material de Segurança. 6. Descrição do processo. 6.1. Capacitação mínima da turma. O pessoal empregado na realização da atividade de trabalho específica deverá ter o perfil e habilitação profissional adequado para tal atividade, em conformidade com a diretriz SER HSQ HSE 180093 INBR, diretrizes para empresas da IN Brasil e contratadas. Anexo 3. Tabela de perfil de competência e a instrução de trabalho, WKI HSQ HSE 17003 INBR, habilitação de acesso à área de risco. 6.2. EPIs e EPCs a ser utilizado na execução de trabalhos sem tensão. Os EPIs e os EPCs e ferramentas/equipamentos a serem utilizados na fase de situações específicas para atingir as condições de segurança dos trabalhos sem tensão contra riscos elétricos são: a atividade está relacionada a trabalho em rede sem tensão, média tensão e baixa tensão. O EPI a ser utilizado: 1. Capacete classe 2, aba frontal. 2. Calçado segurança com isolamento elétrico e biodensidade. 3. Luvas de proteção, vaqueta ou raspa, a depender da atividade. 4.
vestimenta resistente ao arco elétrico e chama, calça e camisa. 5. Produto facial para riscos elétricos tipo estudo. 6. Manga isolante conforme classe de tensão pertinente. 7. Luvas isolantes conforme classe de tensão pertinente. 9. Conjunto de proteção para trabalho e resgate em altura em caso de trabalho em altura. 10. Detector de tensão individual. Já os EPC são 1. Escada extensível em fibra de vidro conforme classe de tensão pertinente. 2. Vara de manobra conforme classe de tensão pertinente. 3. Detector sonoro luminoso para localização de condutores energizados. 4. DAC, dispositivo para abertura com carga. 5. Placa de sinalização em fibra de vidros. 6. Conjuntos de alternados rápido e temporário. 7. Bloqueador de chaves. A seleção da classe de tensão de EPI e EPC deverá ocorrer conforme tabela a seguir. Classe 00, tensão máxima de uso volts 500. Classe 0, a tensão máxima 1000 volts. Classe 1, 7500 volts. Classe 2, 17.000 volts. Classe 3, 26.500 volts. Classe 4, 36.000 volts. Nota: conforme análise de risco, outros equipamentos de proteção individual e coletivos podem ser recomendados e aplicados para execução segura das atividades. Já no item 6.3, recomendações sobre cuidados com os equipamentos. As ferramentas utilizadas na manutenção em geral devem ser mantidas em perfeitas condições de uso, ou seja, limpas, lubrificadas e afiadas, conforme orientações do WKI HSQ HSE 170023 e NBR. Os EPIs e EPCs devem estar em bom estado de conservação para garantir o total funcionalidade e segurança no exercício diário, conforme orientações do WKI HSQ HSE 170023 e NBR. As luvas de borracha devem ser lavadas diariamente após a execução dos serviços com água e sabão neutro, após secar à sombra e receber a aplicação de talco industrial. Deve ser feito frequentemente testes de inflamento e um ensaio dialético deve estar dentro da validade. As varas de manobra devem ser limpas diariamente. Não devem possuir folgas, ferrugens ou rachaduras. Lubrificadas, as partes móveis com produtos anticorrosivos e limpeza diária antes do uso com flanela macia e fina. Devem ser feitos a cada 6 meses o teste de resistência de isolamento, cada elemento da vara. As baterias do detector de tensão devem ser examinadas diariamente antes de iniciar o serviço. Os resíduos gerados nas atividades ser recolhidas em sacos de material reciclável, não reciclável para posterior descarte na Enel, conforme procedimento WKI HSQ HSE 170035 e NBR, gerenciamento de resíduos. Todos os equipamentos utilizados para elevação dos trabalhadores devem dispor de laudo de ensaio mecânico e acústico e obedecer os preceitos da NR12, anexo 12, equipamento de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura. Nota: conforme análise de risco, outros equipamentos de proteção individual e coletivos podem ser recomendados e aplicados para execução segura das atividades. Já no item 6.3, recomendações sobre cuidados com os equipamentos. As ferramentas utilizadas na manutenção em geral devem ser mantidas em perfeitas condições de uso, ou seja, limpas,
lubrificadas e afiadas, conforme orientações do WKI HSQ HSE 170023 e NBR. Os EPIs e EPCs devem estar em bom estado de conservação para garantir o total funcionalidade e segurança no exercício diário, conforme orientações do WKI HSQ HSE 170023 e NBR. As luvas de borracha devem ser lavadas diariamente após a execução dos serviços com água e sabão neutro, após secar à sombra e receber a aplicação de talco industrial. Deve ser feito frequentemente testes de inflamento e um ensaio dialético deve estar dentro da validade. As varas de manobra devem ser limpas diariamente. Não devem possuir folgas, ferrugens ou rachaduras. Lubrificadas as partes móveis com produtos anticorrosivos e limpeza diária antes do uso com flanela macia e fina. Devem ser feito a cada 6 meses o teste de resistência de isolamento, cada elemento da vara. As baterias do detector de tensão devem ser examinadas diariamente antes de iniciar o serviço. Os resíduos gerados nas atividades ser recolhidas em sacos de material reciclável, não reciclável para posterior descarte na Enel, conforme procedimento WKI HSQ HSE 170035 e NBR, gerenciamento de resíduos. Todos os equipamentos utilizados para elevação dos trabalhadores devem dispor de laudo de ensaio mecânico e acústico e obedecer os preceitos da NR12, anexo 12, equipamento de guindar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura. 6.4 Procedimentos de execução. No item 6.4.1, trata quanto à segurança. No caso de serviço envolver mais de uma equipe, devem ser conforme a WKI HSQ HSE 17004 e NBR, Instrução Técnica de Segurança do Trabalho, e WKI HSQ HSE 19012 EDGO, Plano de Trabalho para Intervenção em Redes, Média Tensão e Baixa Tensão. Antes de iniciar qualquer serviço, a equipe deve fazer o planejamento prévio do trabalho a ser executado e a APR, Análise Preliminar de Risco, bem como aplicar a instrução WKI HSQ 17006 e NBR, Realização e Aplicação da Pré-APR e analisar as condições do local de trabalho para identificar e controlar todos os riscos, se possíveis, acidentes, inclusive com terceiros, aplicando as tarefas a serem efetuadas. Analisar os passos críticos da atividade, inclusive os riscos associados e propostos de medida de controle. 6.4 Procedimentos de execução. No item 6.4.1, trata quanto à segurança. No caso de serviço envolver mais de uma equipe, devem ser conforme a WKI HSQ HSE 17004 e NBR, Instrução Técnica de Segurança do Trabalho, e WKI HSQ HSE 19012 EDGO, Plano de Trabalho para Intervenção em Redes, Média Tensão e Baixa Tensão. Antes de iniciar qualquer serviço, a equipe deve fazer o planejamento prévio do trabalho a ser executado e a APR, Análise Preliminar de Risco, bem como aplicar a instrução WKI HSQ 17006 e NBR, Realização e Aplicação da Pré-APR e analisar as condições do local de trabalho para identificar e controlar todos os riscos, se possíveis, acidentes,
inclusive com terceiros, aplicando as tarefas a serem efetuadas. Analisar os passos críticos da atividade, inclusive os riscos associados e propostos de medida de controle. Verificar a existência de animais peçonhentos na área de trabalho e providenciar a retirada por meios práticos e seguros. Distribuí-las entre a equipe, deixando aquelas mais complexas para aquela que tem a melhor condição para executá-las. A APR realizada deve ser descrita em formulário específico e gravado. Durante a execução das tarefas em cima de poste ou em contato com o circuito elétrico energizado ou risco de energização acidental, o chefe de equipe ou companheiro deve permanecer observando atentamente o desenvolvimento das atividades. Nota: a equipe responsável pelo trabalho está obrigada a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Todos os serviços que envolvem as 5 regras de ouro devem obrigatoriamente ser registradas na APP 5RO, conforme a WKI HSQ HSE 180094 e INBR, aplicação de APP 5 regras de ouro. O responsável pelo serviço deve orientar o pessoal de sua responsabilidade para o cumprimento das práticas de segurança, tanto da natureza técnica como comportamental. O responsável pelo serviço não deve permitir o uso de ferramentas ou equipamentos que não estejam em bom estado de conservação ou fora da sua finalidade. É função do responsável pelo serviço da turma fiscalizar o bom estado dos EPIs, EPCs, assim também como a sua correta utilização. O responsável pelo serviço deve também controlar o correto posicionamento e estacionamento da viatura, incluindo sinalização e calço às estruturas. O responsável pelo serviço deve garantir correta delimitação da área de trabalho e sinalizações necessárias. Quando subir na estrutura, deve realizar o teste de tensão nas ferragens que estejam nas proximidades e nos braços de luminárias, mensageiros, telefonia, TV a cabo, transmissão de dados, estais e demais partes metálicas que possam entrar em contato com partes não isoladas do corpo do executor da tarefa. Caso seja identificada a presença de tensão nos itens acima citados, devem ser tomadas medidas de eliminação do risco, e não sendo possível a sua eliminação, a tarefa deve ser suspensa e informar a unidade responsável para providenciar a eliminação do risco. É assegurado o direito de recusa sempre que se constatar evidência de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico. Executar estritamente o que é determinado à ordem de serviço. Verificar a existência de animais peçonhentos na área de trabalho e providenciar a retirada por meios práticos e seguros. Distribuí-las entre a equipe, deixando aquelas mais complexas para aquela que tem a melhor condição para executá-las. A APR realizada deve ser descrita em formulário específico e gravado. Durante a execução das tarefas em cima de poste ou em contato com o circuito elétrico energizado ou risco de energização acidental, o chefe de equipe ou companheiro deve permanecer observando atentamente o desenvolvimento das atividades. Nota: a equipe responsável pelo trabalho
está obrigada a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Todos os serviços que envolvem as 5 regras de ouro devem obrigatoriamente ser registradas na APP 5RO, conforme a WKI HSQ HSE 180094 INBR, aplicação de APP 5 regras de ouro. O responsável pelo serviço deve orientar o pessoal de sua responsabilidade para o cumprimento das práticas de segurança, tanto da natureza técnica como comportamental. O responsável pelo serviço não deve permitir o uso de ferramentas ou equipamentos que não estejam em bom estado de conservação ou fora da sua finalidade. É função do responsável pelo serviço da turma fiscalizar o bom estado dos EPIs, EPCs, assim também como a sua correta utilização. O responsável pelo serviço deve também controlar o correto posicionamento e estacionamento da viatura, incluindo sinalização e calço às estruturas. O responsável pelo serviço deve garantir correta delimitação da área de trabalho e sinalizações necessárias. Quando subir na estrutura, deve realizar o teste de tensão nas ferragens que estejam nas proximidades e nos braços de luminárias, mensageiros, telefonia, TV a cabo, transmissão de dados, estais e demais partes metálicas que possam entrar em contato com partes não isoladas do corpo do executor da tarefa. Caso seja identificada a presença de tensão nos itens acima citados, devem ser tomadas medidas de eliminação do risco, e não sendo possível a sua eliminação, a tarefa deve ser suspensa e informar a unidade responsável para providenciar a eliminação do risco. É assegurado o direito de recusa sempre que se constatar evidência de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico. Executar estritamente o que é determinado à ordem de serviço. Somente serão considerados desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e sendo seguidos os 5 premissas básicas para intervenção no sistema elétrico conforme NR10. Nota: quando houver mais de uma equipe dentro da mesma zona de trabalho, um contato visual ou comunicação direta, um responsável pelo serviço por toda a zona de trabalho será designado pelo centro de controle. Este será responsável por definir e coordenar a comunicação entre as demais equipes de campo que executarão os trabalhos nas instalações elétricas desta mesma zona de trabalho. Já no item 6.4.2, iremos focar responsabilidade do encarregado. O encarregado é o responsável pela execução dos trabalhos operacionais de acordo com as indicações estabelecidas preventivamente. A capacidade de liderança e a capacidade de iniciativa deste papel determinam a qualidade e a produtividade do trabalho, bem como a eficiência e a segurança das pessoas. O encarregado deve receber o planejamento e a programação do trabalho a ser executado da unidade responsável pela execução do trabalho, analisar preliminarmente a documentação recebida da obra no mesmo dia de execução, verificar as condições do terreno, a data da execução, a distribuição da obra prevista e a composição da equipe. Se as condições no campo não forem as esperadas, por exemplo, devido à modificação,
no sistema realizado da rede ou condições climáticas adversas. O encarregado pode decidir não iniciar ou suspender a execução dos trabalhos. Analisar o trabalho a executar, que é detalhado em relação às diferentes fases a seguir, verificar a sequência correta das operações e a adequação dos equipamentos e ferramentas ao tipo de trabalho. Assegurar as condições físicas e mentais da equipe para realizar as tarefas atribuídas. Contatar a unidade de atribuição caso um membro da equipe apresente problemas que impossibilite correta prestação de serviço ou equilíbrio de toda a equipe ou grupo técnico, em particular o eletricista que não se encontra em condições psicofísicas adequadas, não deve realizar o serviço. Verificar o equipamento, comunicando a necessidade de recuperação ou substituir qualquer material, ferramenta ou dispositivo que não possa ser utilizado. Verificar o equipamento coletivo. Coordenar e supervisionar o tratamento e a gestão dos equipamentos, assinalando aos cuidados especiais a adotar por a sua utilização e conservação. Verificar a eficácia das comunicações com o centro de controle. Realizar a reunião preparatória com os eletricistas que executam a atividade, partilhar o plano de intervenção com o pessoal da equipe, dar as orientações úteis sobre a execução dos trabalhos, definir as áreas de cada um, gerir sugestões, discutir os detalhes e esclarecer quaisquer questões questionáveis relevantes para a execução dos trabalhos. Somente serão considerados desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados e sendo seguidos os 5 premissas básicas para intervenção no sistema elétrico conforme NR10. Nota: quando houver mais de uma equipe dentro da mesma zona de trabalho, com contato visual ou comunicação direta, um responsável pelo serviço por toda a zona de trabalho será designado pelo centro de controle. Este será responsável por definir e coordenar a comunicação entre as demais equipes de campo que executarão os trabalhos nas instalações elétricas desta mesma zona de trabalho. Já no item 6.4.2, iremos focar responsabilidade do encarregado. O encarregado é o responsável pela execução dos trabalhos operacionais de acordo com as indicações estabelecidas preventivamente. A capacidade de liderança e a capacidade de iniciativa deste papel determinam a qualidade e a produtividade do trabalho, bem como a eficiência e a segurança das pessoas. O encarregado deve receber o planejamento e a programação do trabalho a ser executado da unidade responsável pela execução do trabalho, analisar preliminarmente a documentação recebida da obra no mesmo dia de execução, verificar as condições do terreno, a data da execução, a distribuição da obra prevista e a composição da equipe. Se as condições no campo não forem as esperadas, por exemplo, devido à modificação no sistema realizado da rede ou condições climáticas adversas, o encarregado pode decidir não iniciar ou suspender a execução dos trabalhos. Analisar o trabalho a executar, que é detalhado em relação às diferentes fases a seguir, verificar a sequência correta das operações e a adequação dos equipamentos e ferramentas ao tipo de trabalho. Assegurar as condições físicas e mentais da equipe para realizar as tarefas atribuídas. Contatar a unidade de atribuição caso um membro da equipe apresente problemas que impossibilite correta prestação de serviço ou equilíbrio de toda a equipe ou grupo técnico,
em particular, o eletricista que não se encontra em condições psicofísicas adequadas não deve realizar o serviço. Verificar o equipamento, comunicando a necessidade de recuperação ou substituir qualquer material, ferramenta ou dispositivo que não possa ser utilizado. Verificar o equipamento coletivo. Coordenar e supervisionar o tratamento e a gestão dos equipamentos, assinalando aos cuidados especiais a adotar por a sua utilização e conservação. Verificar a eficácia das comunicações com o centro de controle. Realizar a reunião preparatória com os eletricistas que executam a atividade, partilhar o plano de intervenção com o pessoal da equipe, dar as orientações úteis sobre a execução dos trabalhos, definir as áreas de cada um, gerir sugestões, discutir os detalhes e esclarecer quaisquer questões questionáveis relevantes para a execução dos trabalhos. Iniciar os trabalhos e efetuar sua supervisão e coordenação, tomando nota da sua correta execução e verificando no início e durante a atividade se as condições estabelecidas no plano de intervenção subsistem. No final dos trabalhos, certificar-se que o sistema é deixado em condições adequadas e seguras para a retomar do serviço regular e devolver a instalação ao centro de controle. Informar aos supervisores e técnicos de segurança qualquer incidente que ocorra com sua equipe. O encarregado conduz as operações a partir do solo. Deve apenas supervisionar e não participar da atividade. Final do vídeo aula de número 1. Continuação vídeo aula número 2, aonde daremos continuidade no assunto da instrução de trabalho de número 120. Procuramos organizar didaticamente esse vídeo aula em 2 aulas ou 2 módulos para melhor entendimento do conteúdo. Então, na próxima aula veremos dos itens 6.3 até o item 7, que vai falar sobre os anexos. Então fique atento, nos veremos daqui a pouco no próximo vídeo aula. Até já!